Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Thiago Ribeiro, seja bem-vindo à RVCast. Esse é o podcast da RV Construções e Perícias. Eu sou o engenheiro Thiago. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante com um participante muito legal aqui, muito importante aqui para a gente, para nossa carreira como engenheiro civil. Ele já vai conversar aqui conosco, mas antes o Igor vai falar um pouco aqui com vocês. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Seja bem-vindo ao 26º episódio da RVCast, onde nós vamos falar tudo sobre os canais de Santos, da história à engenharia. Então, se você é da Baixada Santista, ou mesmo que você não seja de qualquer lugar de São Paulo ou até mesmo do Brasil, vamos falar sobre um dos principais marcos aí para a história de Santos, da cidade de Santos, litoral de São Paulo. Para isso, nós convidamos... E mesmo se ele não for nem de São Paulo, se ele gostar de engenharia, ele precisa ficar aqui com a gente, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante para a engenharia. Quem gostar de engenharia, quem gostar de história, quem gostar de aprender, vai ficar aqui até o final e vai ouvir com o professor, nosso professor, querido professor, que, como o Thiago disse, nos ajudou aí na nossa carreira de engenheiro civil. Deu uma porrada de matéria aí desde o primeiro ao último semestre. Professor Renato Demarque, por favor, Renato, muito obrigado por aceitar o convite aqui da RVCast para participar desse episódio. Seja bem-vindo, é uma grande honra tê-lo por aqui. Por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes. Olá, Igor, olá, Thiago. Prazer imenso estar aqui com todos vocês aqui nesse dia. A gente espera contribuir bastante e, vai ser uma conversa bastante interessante aí. A gente tem bastante conteúdo para que a gente possamos discutir nesse espaço e pedimos aí a todos os ouvintes que curtam aí o nosso conteúdo, que vocês aí aproveitem bastante para que o Thiago e o Igor possam chamar a gente de novo para cá, porque aqui é muito legal. A gente quer saber mais da sua formação, professor. Em que você é formado, quais são as suas experiências aí? Pode jogar o seu currículo. Daria para fazer um podcast só com isso, né? Mas vamos lá. Resume. Bom, minha formação inicialmente é engenharia química, né? Eu sou formado desde 2007. Me especializei em engenharia de produção, estrutura de concreto armado e fundações, né? Um pouquinho fora da engenharia química, mas dentro da engenharia em si. Tenho mestrado em engenharia mecânica, né? Também sou doutorando em engenharia mecânica. E nós trabalhamos aí há um bom tempo, né, na questão de simulação de projetos estruturais, né? Nosso mestrado tem esse viés. Inclusive, nós fizemos aí o nosso mestrado dentro da simulação computacional dos canais de Santos, né? Então, nós temos aí 4 livros publicados hoje dentro da área da engenharia, tanto na engenharia química como também na engenharia de instrumentação. E hoje, atualmente, a gente trabalha na área de governança corporativa, né? Governança corporativa e projetos de processos em si. Então, além disso, temos lá desde 2007 na Faculdade de Engenharia e Arquitetura, né? Com algumas passagens aí em cursos técnicos e tal. Então, a gente já está falando besteira aí há muito tempo já, né? E vocês acreditaram nisso. Então, é um prazer aqui dividir com vocês um pouquinho aí daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente viu, né? E principalmente falar aí dos nossos maiores heróis que nós temos hoje na engenharia. Não só na engenharia, eu digo mais em relação à condição como brasileiro, que é o nosso querido Saturnino de Brito. Diante de todas essas áreas aí que você se especializou, qual é a área que você mais gosta? Todas. Eu sou um apaixonado pela engenharia, Thiago. Eu acho que a engenharia ela tem um papel fundamental, não só de melhorar a sociedade, mas mais a fundo ainda é melhorar a vida das pessoas, né? Eu particularmente, quando eu vejo uma obra, uma determinada melhoria na sociedade, não tem como você não associar ela à engenharia, né? Então ela é muito apaixonante. Quando você a estuda, você busca entender, né, como que a nossa sociedade hoje ela é organizada, como que as pessoas hoje utilizam a tecnologia, como você com segurança consegue sentar num avião sem ter medo nenhum, como você senta num carro e você se sente seguro ali com toda a sua família, não tem como você não enxergar a engenharia através daquilo ali. Então é algo assim que é apaixonante. Quanto mais você estuda, mais você se desenvolve, menos você sabe.
e, consequentemente, busca-se maior conhecimento. A gente costuma dizer o seguinte, que quando você termina a faculdade de engenharia, você é capaz de tudo, né? Você é capaz de aprender tudo. Então, se você quiser lá, por exemplo, aprender engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia da computação, tudo é possível. O difícil é o primeiro, é você terminar o primeiro. Porque a gente tem ainda algumas deficiências no nosso sistema de educação brasileiro que dificulta o nosso raciocínio um pouco matemático, né? Mas é possível você aprender tudo isso de um modo com que você seja mais motivado pela curiosidade. Então, hoje eu tenho dificuldade de dizer para vocês qual é a área que eu mais gosto, porque eu gosto muito da engenharia, de verdade assim mesmo, é uma coisa assim que eu não tenho esforço, e quanto mais complicado melhor, porque isso é oportunidade para que a gente possa cada vez mais estar aprendendo, e quando a gente aprende, a gente desenvolve conceitos, quando desenvolve conceitos a gente melhora ainda mais a sociedade, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana. Eu preciso confessar 3 coisas aqui para você, vamos aproveitar esse momento. A primeira é que, como você falou aí, quando a pessoa se forma em engenharia, é capaz de fazer qualquer coisa, né? E eu levo comigo até hoje, porque tem coisa, por exemplo, a gente vai fazer uma inspeção predial sábado que vem em São Paulo, e a gente vai falar sobre SPDA, né? Um dos temas é SPDA, e a gente ainda não fez isso, e a gente fica meio assim... Caramba, será que a gente vai conseguir? Vamos estudar? Será que a gente vai conseguir estudar? Mas aí depois eu penso, caramba, eu sou engenheiro, o que eu não consigo aprender? E aí 2 minutos depois eu falo, isso daí eu aprendo rapidinho. Segunda coisa que eu preciso confessar, a sua grande palavra, filosofia. Eu falo isso para tudo. Vamos falar das filosofias aqui. Como é que esse filósofo tá? Eu falo isso até hoje. Eu queria falar que eu fiz essa pergunta, qual era que você mais gosta. Você não quis confessar, né? Mas eu sei que é civil. É civil? É que o pessoal da civil, é que assim, o lance... o pessoal da civil, cara, é assim, é povão, né, meu? Na verdade, assim, a nossa engenharia civil, cara, é impressionante, né? Eu acho que ela está na raiz da sociedade, né? Tá na raiz da sociedade. E o próprio perfil, né, do pessoal da civil, ele é mais contraído e tal, isso me identifica bastante. De fato, me identifica bastante mesmo, né? O pessoal da área industrial, talvez, eu acho que pelo seu nível de responsabilidade ser muito grande, né? Ou por ser mala mesmo, eles são um pouco mais sérios, né? Então, é muito difícil. Então, você pega aí, dá 3, 4 aulas, hora de civil, passa em 5 minutos. Às vezes, para engenharia química, mecânica, já demora um pouquinho mais. Porque, justamente, eles têm um perfil já um pouco profissional mais sério, né? E quando a gente fala de filosofia, a gente sempre pensa assim, além do que está nas equações, né? A filosofia é a ciência que explica basicamente todos os problemas da humanidade, né? Se a engenharia resolve os problemas dela, a filosofia explica de um modo totalmente fundamentado. Então, por isso que geralmente eu associo aí o filósofo ao conceito daquilo que ele fala, né? Mas sempre é importante fazer todos os comentários, expor todos os conceitos dentro de fundamentos, né? Eu acho que esse é o grande... Isso é interessante que você disse também, que quanto mais a gente aprende determinado assunto, mais parece que a gente não sabe. Você entra em algum assunto e fala, caraca, mas tem isso aqui, eu não entendi, tem isso, você tem que se aprofundar mais. Isso é interessante porque quando as pessoas não sabem determinado assunto, aí que elas pensam que sabem mesmo, né? Então, eu achei muito interessante isso que você falou. Quando você mais aprende, mais você percebe que você não sabe. Sim, uma coisa que até os colegas ouvintes aí, vocês todos temos que entender é o seguinte. Eu acho que isso não só para engenharia, mas para todas as profissões. É muito importante que nós tenhamos o conceito interdisciplinar, tá? Como no caso, por exemplo, o Igor disse a questão do SPDA, tá? Se nós fôssemos voltar no tempo atrás, as escolas de engenharia e as próprias atribuições separavam muito bem as aplicações de cada área, né? Então, por exemplo, assim, eu só posso mexer com SPDA se eu tiver um eletricista ou algum profissional muito experiente nisso.
Mas você, por exemplo, como engenheiro civil, você tem que ter pelo menos a noção de como que funciona esse sistema. Não que você vai ser o especialista, que você vai lá operar esse SPDA e tal, mas você tem que conhecer os princípios, porque você, como profissional, você tem um papel de decisor, certo? Decisor. E se você for observar as tecnologias hoje, principalmente a computacional, existe um monte de disciplina que elabora essas tecnologias de um modo interdisciplinar, elas se convergem, entendeu? Então, cada vez mais se faz necessário, por que não, um engenheiro civil pegar um manual de elétrica e procurar saber sobre para-raio, ok? É grátis, não é proibido isso, entendeu? Se vocês montarem uma empresa de para-raio para instalação, aí sim vocês vão precisar de um profissional de elétrica, até pela experiência e também por questões legais. Mas nada lhe impede de vocês, como engenheiro civil, inclusive deliberar sobre esse tipo de instalação. Porque você é um profissional que tem um papel de decisor. Isso é muito importante. Então, quanto mais a nossa mente se abrir ao interdisciplinar, melhor. Então, até os irmãos ouvintes, fica essa dica. Não se prenda exclusivamente à área de formação ao qual você está estudando. Pô, eu faço engenharia química, faço engenharia civil, eu faço engenharia de produção. Eu só posso aprender coisas da produção, da química, da civil. Não. O que impede o engenheiro químico de desenvolver um sistema que melhore os seus processos, que possa otimizar, que possa dar melhores resultados? Qual o problema de um engenheiro civil falar sobre JavaScript? Criar sistemas que possam simular modelos de construção. O Alessandro esteve aqui, o professor Alessandro falou sobre BIM, né? Sobre BIM. Então, ou seja, é um conceito da computação que veio da modelagem, que veio do design, que hoje é aplicado na engenharia civil. E aí o arquiteto ele corta os pulsos, né? Porque ele fala assim, pô, mas peraí, o engenheiro civil ele tá preocupado com modelagem de construção. Mas é o mundo que a gente vive hoje, é interdisciplinar, né? E desse cidadão que nós vamos falar hoje, ele foi um dos primeiros que se preocupou com isso. E o exemplo mais comum de se citar da interdisciplinaridade é a própria inspeção predial, porque dentro do edifício você tem estrutura, você tem hidráulica, você tem elétrica, você tem impermeabilização, você tem cobertura. Já pensou se você for focar em uma coisa só, você não consegue fazer. Então tem que abrir essa mente realmente para a interdisciplinaridade, né? Exatamente. Vocês mesmos estão percebendo isso. É quase que obrigatório isso. Não tem como, né? Hoje em dia, muitos colegas ficam fora das áreas, né, ao qual corresponde a sua formação, justamente por pensarem ainda no modo antigo. É preciso hoje em dia cada vez mais abrir a nossa mente, né? A gente, quando vê bons canais de conteúdo, que como vocês aqui da RV, né, isso lava a nossa alma, porque nós não temos muito conteúdo divulgado na engenharia, né? Quem diria aí, por exemplo, quando eu comecei a estudar engenharia em 2002, a minha turma foi uma das primeiras a ser engenharia à noite, e na época foi uma revolução, porque engenharia ela era que nem a medicina, ela era integral e era 6 anos. Aí o cara fala, nossa, mas vai fazer engenharia 5 anos à noite, que do doce e tal, não sei o quê. Mas aí eu pergunto a vocês e aos irmãos ouvintes que é o seguinte: qual é a razão de eu ter 6 anos de engenharia? Entendeu? Qual é a razão de eu fazer cálculos hoje em dia de 3, 4, 5, 6, 7 folhas à mão? Ok? Então, ou seja, será que esse projeto possui a mesma confiabilidade ou os conceitos de engenharia mudaram justamente para que hoje você faça menos esse cálculo braçal e aplique mais o conceito interdisciplinar e você tenha hoje projetos modernos? Entendeu? Então a gente tem que olhar as coisas de um outro ponto de vista do que antes como era feito e de como hoje vai ser feito. Então, provavelmente daqui a alguns anos nós vamos estar falando da impermeabilização de um modo totalmente diferente como a gente fala hoje.
Porque as técnicas se renovam, né? Quem diria que o concreto armado existiria? Isso iria revolucionar todo o cálculo estrutural, né? Você consegue levantar prédios, você tendo dinheiro e gente, né? Que hoje aqui no Brasil é difícil. Você consegue levantar prédios em 2, 3 meses. Entendeu? É só você ter os recursos disponíveis, mas você consegue. Mas antes não, era montado bloco a bloco. Então, quando você tem mudanças, tanto de materiais quanto na questão estrutural, você tem também alterações no modo de fazer engenharia. Então, por isso que é importante todos nós sempre estar acesos, atualizados, buscar novos conhecimentos, criar também novos, né? Divulgar. Eu acho que temos um Brasil maravilhoso, tem espaço para todo mundo. Então, esse papel que a engenharia cobre hoje, não só no nosso Brasil como no mundo inteiro, é extremamente fundamental. Então, ter um pensamento interdisciplinar é fundamental hoje para o profissional. Se você tiver ainda a mente fechada somente para a sua área de formação, não vai ter espaço para você no mercado de trabalho, porque há a necessidade disso. Show demais. E agora vamos entrar lá Vamos começar a entrar no assunto do podcast. Vamos falar dos canais de Santos aqui. A primeira pergunta, Renato, essa aqui não é uma aula, né? Vamos conversar. Claro, por favor, sim. Eu queria saber como surgiu, qual foi a necessidade de fazer os canais aqui em Santos? Da onde veio essa necessidade? O que estava acontecendo para que seja feita os canais de Santos? Meus irmãos, é o seguinte, para que nós possamos entender os canais de Santos, vamos fazer um breve resumo. A gente tem que voltar um pouco no tempo, tá? O ano é mais ou menos final de 1800 a 1900, tá? Santos era, e sempre foi, né, um dos grandes portos para exportação de café, tá? E o engenheiro, quando ele vê um terreno de Santos, ele se maravilha, porque ele é plano. Terreno plano, você não tem declividade, né? Então, para fundações ele é perfeito, né? Mas tem um pequeno probleminha, que é a questão do alagamento. Nós estamos numa área litorânea que em épocas de chuvas de verão alaga demais, tá? Justamente pelo nosso terreno plano e também por Santos ser banhado, né, por várias partes do oceano que formam como se fosse uma ilha, tá? Então o que começou a acontecer? Grande parte da exportação de café que vinha do estado de São Paulo saía pelo Porto de Santos. Então, o que começou a acontecer? Aqui tinha muitos trabalhadores e também tinha uma população muito grande que fazia parte dessas transações comerciais. Bom, aí estamos falando de comércio, pessoas e também transporte a cavalo. Okay? Os caras aí de cavalo? Exatamente. Então, naquela época não tinha transporte, ou você tinha as máquinas a vapor, ou você tinha transporte a cavalo. Você não tinha carros, caminhões e etc. Hoje a gente continua tendo carros a não sei quantos cavalos. Não sei quantos cavalos, que aí no caso é potência. Mas o problema é o seguinte, bom, as pessoas vão no banheiro, que na época não tinha banheiro. Os cavalos também. Né? E também tinha os dejetos do próprio transporte, né, que tinha de café. Santos começou a ter um represamento muito grande de água de esgoto e também muita proliferação de mosquito, tá? Bom, temperatura subtropical, proliferação de fezes e água de dejeto animal e humano, proliferação de mosquito. É o cenário perfeito para um mosquitinho chamado da febre amarela. Então, começou a ter muitas ocorrências de doenças devido às condições sanitárias. Por quê? Porque essa água
de esgoto, ela não escoava. Tava na merda, literalmente. Tava na merda, literalmente, entendeu? Esse é o grande problema. Nesse tempo, eu acho que não tinha dengue, né? Será que? Eu acho Cara, que não. então, o mosquito da febre amarela, ele era pior que ele, né, meu? Então, assim, vamos dizer que a dengue ainda não tinha ainda... ou simplesmente, se teve a característica da dengue, se foi o diagnóstico, se alguém foi diagnosticado com dengue, talvez, vamos dizer assim, que a pessoa era diagnosticada com uma forte disenteria, enjoo e morreu, tá? Porque mesmo a medicina naquela época, a medicina laboratorial ainda estava caminhando, né? Bom, toda a economia do Brasil, grande parte dela dependia do Porto de Santos, né? Santos é uma baía e tal, e começou a morrer muita gente. Basicamente, pessoal, metade da população de Santos foi dizimada. 6.400 pessoas, até então catalogadas na época, começaram a morrer de disenteria, entendeu? Que é a característica da febre amarela. Bom, aí o europeu começou a perceber isso, né? Então, quando o europeu começou a perceber, eu falei, ixi, tá morrendo muita gente no Porto de Santos. O que eles começaram a fazer? Começaram a não pegar mercadoria do Porto de Santos, justamente porque Santos teve a fama de Porto Maldito, né? Pô, o cara não vai vir pra cá pra pegar febre amarela, meu. Entendeu? Então isso era devido justamente às condições sanitárias. Como a Mas eles saíram? Eles pararam de vir pra Santos? Pararam de vir pra Santos. Então a economia, além de ter um déficit aí, né, ou as mortes, mais da metade da população morreu, ainda a economia foi lá para baixo. A economia ela foi lá para baixo, justamente. Foi pra merda. E o Brasil, ainda hoje, é o maior exportador de café. Entendeu? Muitos imigrantes, eles vinham da Europa para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Então o Brasil começou a produzir muito e não conseguia exportar, né? Bom, para dar um jeito nisso, né, para diagnosticar o que acontecia no Porto de Santos, o governo do estado de São Paulo iria contratar um médico que vocês já conhecem, muito famoso, que é o Guilherme Álvaro, né? O Guilherme Álvaro, que hoje dá o nome ao hospital aqui, né? O Hospital Guilherme Álvaro de Santos. Ele era inclusive fica no canal 4. Fica no canal 4, exatamente. Ele era um médico sanitarista. Então ele veio diagnosticar as pessoas que tinham problemas de saúde. Falando, bom, o que tem em Santos, né? Que faz que as pessoas morram de disenteria. Aí foi ele que determinou, falou assim, não, o grande problema é as condições sanitárias, né? As condições sanitárias que Santos vive, acúmulo de fezes, de água pluvial que não deságua no mar, se deve justamente porque hoje não tem um escoamento, né? Foi aí então que o Guilherme Álvaro chega para o governo do estado de São Paulo e fala o seguinte, fala, precisa rever a questão sanitária de Santos. A gente tem que tirar toda essa merdaiada que tem aqui e jogar em algum lugar. Tem que tirar, mas não é jogar aqui no mar, né? Porque vai voltar. Até vou fazer uma profanação aqui, né? O que se joga no mar e Iemanjá devolve, né? Que a gente fala assim. E é assim hoje, né? Você joga um negócio e volta pra cá. Então não bastava isso. Então você tinha que ter um plano sanitário mesmo, emergencial, ok? Bom, aí surgiu um tal Saturnino de Brito, né? Francisco Saturnino de Brito. O governo de São Paulo trouxe esse engenheiro, que até então ele era especialista em construção de ferrovias, né? Só que ele tinha alguns projetos em Minas de saneamento. Inclusive a Belo Horizonte, o projeto de Belo Horizonte, sanitário é tudo também de Saturnino de Brito. Saturnino, né? É o foda mesmo. Exatamente. Então os canais surgiram justamente com essa necessidade. Então ele veio com essa ideia de trazer um escoamento rápido, barato, para tirar toda essa merda daqui. Entendeu? Então o surgimento dos canais teve justamente como finalidade remover toda a água pluvial
e de esgoto de toda a Ilha de Santos, né? Até então Ilha de Santos, né? Então essa foi a principal necessidade. Só que não bastava desaguar isso na praia. Ele tinha que fazer isso para longe, né? E foi quando ele propôs para a Câmara Municipal de Santos o projeto dos canais. Só que isso não foi assim tão romântico, tá? Porque imagina você, político, né, o vereador, falar assim, ó, o que é canal? Começa por aí. Não, vou ter que fazer umas valas aqui no meio da cidade, que vai cortar a cidade, ó, vou ter que fatiar ela em valas. Entendeu? Fala assim, puta, mas isso é muito feio, cara. Isso é muito feio. Eu não falando, por que essa porra aqui? Uma vala a céu aberto ainda. É uma vala a céu aberto. Entendeu? O cara já pensou, né? Pô, vala. Não, vamos chamar de canais. A boa notícia é que Saturnino de Brito, ele era formado... Aqui tá mais pra frente, a gente vai falar dele especificamente, né? Mas ele foi formado na Politécnica do Rio de Janeiro, tá? A Politécnica do Rio de Janeiro, naquela época, estamos falando aí de 1900 e pouco, né, 1909 aproximadamente, né, porque na verdade 1909 foi quando surgiu os canais, mas ele se formou um pouco antes, 1880 e pouco. Toda a parte de engenharia civil da Poli era ministrada pela escola austríaca, tá? A engenharia austríaca, ela foi uma das primeiras a aliar construção civil com projetos urbanísticos. Então, ele encontrou naturalmente resistência na Câmara Municipal em aprovar esse projeto, só que ele também foi obrigado a, juntamente com isso, elaborar também um plano urbanístico para a cidade de Santos. Então você imagina, um engenheiro daquela época, civil, também ter projetos aliado a resolver esse problema, ele tinha que também criar em cima disso um projeto urbanístico. Porque ele não poderia simplesmente fazer a construção desses canais e meio que isolar aquela área porque iria se tornar uma vala a céu aberto, né? Exato. Ele teria que também aproveitar aquilo para criar de alguma forma uma urbanização para a cidade também. Exatamente, Igor. Assim, se eu tivesse que dar um outro nome para Santos, o nome deveria ser Saturnino de Brito. Porque é o seguinte, esse engenheiro, ele é sensacional. Não tem como você admirá-lo porque ele ele inspirou muitos conceitos. Dentre elas, eu acho que o principal é assim: não resolva o problema sem antes pensar nas consequências, certo? Então, se você se ele fosse pensar exclusivamente como engenheiro, ele fala assim: não, eu tenho que montar as valas, tirar a água daqui, acabou, esse é o meu papel, entendeu? Só que lembre-se que ele veio da escola austríaca, então ele pensou assim: bom, isso vai ficar feio demais, cara. Isso vai ficar feio, entendeu? As pessoas não vão querer morar aqui. Então, aliado ao projeto dos canais, ele também criou esse plano urbanístico que está até hoje, entendeu? Santos hoje é uma cidade histórica, bonita e tal, mas em grande parte graças ao Saturnino de Brito, que além de ter projetado esses canais, ele criou em cima disso também um plano de urbanização, para que as pessoas falem assim: não, opa, legal, é bonito morar em Santos, entendeu? E ao mesmo tempo resolveu esses problemas que a gente tinha. Então, quando toda a água começou, toda aquela sujeira, né, todo aquele esgoto começou a sair de Santos, rapidamente o índice de doenças diminuiu. Então, ou seja, tivemos a engenharia salvando a vida das pessoas e também o nosso querido médico o Dr. Guilherme Álvaro, porque ele estava certo quando ele disse que o grande problema das epidemias por condições sanitárias era devido justamente a condições sanitárias. Hoje parece uma coisa bem óbvia, né? Mas naquele tempo foi uma revolução. Não, exatamente. Se você for pegar, por exemplo, que
Hoje você tem a medicina diagnóstica, você tem laboratórios. Por exemplo, a gente estava comentando agora há pouco, né, a questão da dengue, né? A dengue só é diagnosticada através de exames de laboratório, mas naquela época não Naquela tinha. época não tinha. Ele tinha, se tivesse laboratório, era algo experimental, assim, bem qualitativo mesmo. Mas você não tinha, você tinha doenças que eram atribuídas à febre amarela. O cara teve uma disenteria, né? Teve uma desidratação. E aí simplesmente o cara morria sem saber o real diagnóstico. A própria norma nos ajuda hoje, né? É meio que óbvio, mas ela deixa bem explícito lá que a gente não pode jogar águas pluviais num canal de esgoto, por exemplo, né? Então, é exatamente isso. O Saturnino de Brito fez os canais para o esgoto e para água pluvial. Porque o problema era do esgoto, né? Isso. O problema, na verdade, principal vamos supor assim, é o represamento da água que tinha na Ilha de Santos. Entendeu? Isso aí, a gente hoje tem que tomar um certo cuidado, porque assim, se nós falarmos que o canal ele foi construído para rede de esgoto, não. Ele foi construído a princípio para tirar água pluvial da ilha, do terreno. Do chão, superfície. Para não haver alagamento. Para não haver alagamento. São canais de drenagem. São canais de drenagem. Só que lembra aquilo que nós comentamos? Tudo que você joga no mar, o mar devolve? Esse esgoto não foi jogado aqui na Bacia de Santos. Foi construído ali hoje, antigamente eram 9 os canais, né? Sendo que hoje você tem 7 que desaguam na praia. E você tem outros 2, um que fica no Orquidário e outro fica lá na Brás Cubas, que fica aqui próximo ao centro de Santos. Todo esse esgoto, ele era canalizado e ele era despejado, sabe aonde? Lá na até então Ponta de Itaipu, que é na Praia Grande, lá onde hoje você tem o forte, ok? Porque ele tinha que jogar esse esgoto longe, tinha que tirar a água. Se a doença está aqui, certo? Se a doença está ao redor, você não pode deixar ela perto. Ou seja, jogar no mar não vai adiantar. Vamos tirar daqui, vamos jogar para Praia Grande mesmo? Porque lá é onde você tinha tubos de tratamento de esgoto. Aí você fala assim, mas como que isso iria até lá? Se você for hoje observar a Ponte Pêncil, tá? Que também é uma outra obra construída por Saturnino de Brito, o que acontece? A Ponte Pêncil, ela tem tubos nas laterais, que hoje eles estão inativos, que era justamente onde desaguavam todo o esgoto de Santos. Entendeu? Então você pode passar lá, se quem tiver a oportunidade ali de fazer a travessia Santos e São Vicente, né? Praia Grande e São Vicente, ou São Vicente e Praia Grande, tem a possibilidade de atravessar a Ponte Pêncil. Nas laterais da ponte, tem tubos, são tubos pretos, que hoje eles estão inativados, mas antigamente eles desaguavam todo o esgoto para lá. Ele fez a Ponte Pêncil só para passar essa tubulação de esgoto. Exatamente. Utilizando um conceito de uma outra escola de engenharia, que é a escola alemã. Aí a Ponte Pêncil requer um podcast à parte, porque ela é um conceito também de arquitetura e engenharia também muito interessante. Ele levava para lá, mas exatamente para onde? Qual local que esse esgoto ia? Isso, ele jogava no mar mesmo, né? Na ponta do Itaipu, no mar mesmo. Entendeu? Passava por um tratamento, vou chamar de tratamento, né? Mas é remoção de resíduo sólido e tal, né? E desagava no mar. Só o primário ali. Só o primário. Porque a ideia justamente era jogar o mais longe possível para tirar de Santos, né, a doença. Então eles tinham que tirar o mais rápido possível. E era levado por bombas, porque por gravidade não... É por gravidade. Por gravidade? É por declividade. Exatamente. Justamente porque foi para lá. Ele podia jogar em Guarujá, por exemplo. Entendeu? Só que se você for fazer a batimetria do terreno, né? Se você for fazer a batimetria do terreno, você tem uma leve declividade para aquela direção de Praia Grande, São Vicente. Entendeu? Então foi por desnível. Aí assim, pessoal, se você tem o terreno reto, ok? Como que você faz a declividade? Com fundações você controla isso, né? Você afunda mais determinada parte do terreno,
que a água ela vai escoar, ela vai escolher caminho preferencial e ela vai embora. Né? Então, por deslocamento por gravidade, vai. Porque naquela época não existia bombeio. Se tinha bombeio, era por máquina a vapor ou simplesmente carneiro hidráulico. E ele teve que ter um conhecimento de topografia também, né? Para ele ver ali como que está o solo, como está a terra aqui no... Exatamente. Inclusive, no cálculo de canais, você tem um índice de declividade, né? Que é um dos requisitos para que a água possa escoar. Você não tem... Canais não tem bombeio, ele é escoamento a céu aberto. Então, ele depende da declividade e da ação da gravidade para que hoje ele possa escoar. O esgoto não descia no canal, ele ia direto para essa tubulação que já levava para lá. Isso mesmo. O projeto original era justamente esse. Então, fazendo um resumo, os canais, eles funcionam então para drenagem das águas pluviais, certo? Sim. É para isso que servem os canais, é para isso que funcionam os canais. Isso, esse foi o projeto original. Certo. Falando na visão de hoje, mais ou menos assim, está ocorrendo tudo perfeito ou ainda tem esgoto clandestino ali dentro dos canais? Você acabou de matar a charada, tá? Vamos lá. Vamos falar de... Vamos trazer para os dias atuais de hoje. Características de projeto, certo? Engenheiro especificou que uma determinada estrutura aguenta 500 quilos, certo? Então, ou seja, ele utilizou todas as técnicas, conceitos, filosofias, né, para que aquela estrutura aguente 500 quilos. O cidadão mete 1.000. A pergunta, a estrutura aguenta? Não. Se ele colocou 1.000, é porque alguém alterou. Eu estou alterando uma característica de projeto. Certo? Então, assim, quando você prevê um cálculo estrutural, da mesma maneira, são definidas todas as condições críticas. Então, na engenharia, eu sempre especifico pensando no pior cenário possível. Quando esse pior cenário é extrapolado, eu tenho uma coisa chamada desastre. Esse é o grande X da questão. Acontece que aí é um problema mundial, vamos dizer assim. Não vou falar de Brasil, mas é um problema mundial. É o bendito crescimento urbano desordenado, desorganizado, não regulado e etc. Entendeu? O cara vai construir uma casa em um determinado local... Ele não vai montar uma rede de esgoto com base em normas, boas práticas, montar na malha de saneamento, etc. Cara, se o cara não constrói a casa dele... Meu irmão, o cara vê um canal ali do lado ali e fala, vou ligar um tubo ali. Entendeu? Eu vou ligar um tubo ali. Aí ele liga o tubo ali, onde vai desaguar no canal. Mas para que foi projetado o canal? Para remover águas pluviais. Aí eu começo a ter despejo de esgoto. Opa! Eu já mudei uma característica de projeto. Entendeu? E o engenheiro, ele treme, cara. Ele começa a ter mal de parques quando ele pensa que tem alguma característica de projeto desordenado. Que aí eu pergunto a vocês, que são engenheiros já bem experientes. Quando você tem uma característica de projeto alterada, o que acontece? Nós temos que verificar o projeto de novo. Nós temos que ver o que está acontecendo, talvez de redimensionar esse projeto, fazer um novo estudo, tudo novo, novo de novo. Novo de novo. Por quê? Porque você não consegue prever o que vai acontecer. Quando o engenheiro não consegue prever o que vai acontecer, pessoal, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A engenharia, nós engenheiros, né? Os irmãos aí que queiram aí, que fazem parte da engenharia, que queiram estudar engenharia, estão estudando, tem que se ligar muito nisso. Nós devemos se cercar de todos os modos, de tal maneira, modos e métodos, de tal maneira que a gente consiga prever o máximo possível as condições críticas. Quando a gente tem uma característica de projeto alterada, como você bem falou, Igor, muito bom, cara. Você tem que rever todo o projeto. Ele já não atende mais aquilo que você até então projetou. Então hoje, quando você tem alagamentos, né, adiantando aqui o negócio, quando você tem alagamentos hoje de canal, você não pode dizer assim, pô, o canal não funciona. Não. Originalmente, quando ele foi projetado lá atrás, ele não previa esse crescimento urbano desordenado.
Então, assim, quando você tem um dedo apontando no sentido oposto, você tem outros 4 apontando para você, certo? Então, antes que a sociedade julgue, os projetos de canais, a gente ouve uns besterol por aí, meu. Por isso que a gente gosta de conteúdos bons como o de vocês da RV. A gente ouve uns besterol dizendo assim, os canais não estão atendendo. Não é que os canais não estão atendendo. Qual que é o objetivo principal dessas tranqueiras? É escoar água pluvial. E não água de esgoto. É sofá, tranqueira. Nada disso. E o pessoal passa ali, que do lado dos canais tem uma calçadinha, né? O pessoal tá tomando um refrigerante aqui, acabou o refrigerante, opa. Já joga. Exatamente. Joga dentro do canal. O canal ali virou um despejo de tudo, né, cara? Esse que é o problema. E você falou de sofá, e é verdade mesmo. Uma vez eu fui visitar a Sabesp ali de São Vicente, e o rapaz falou que já encontraram sofá. Exatamente. Ou seja, exatamente. Sofá e camisinha é o que mais tem. O projeto. Eu sei que o pessoal faz camisinha, meu. Mas assim, ó. Existem 2 características críticas para o canais, em se falando de projeto, tá? Um deles é a profundidade e a largura. Quando nós mexemos na profundidade, existe a profundidade geométrica, que é a profundidade física, e a profundidade hidráulica, que é o nível d'água, certo? Então esse é o grande lance. Quando o engenheiro ele dimensiona um canal, ele primeiro vai dimensionar o quê? O geométrico. Mas e o nível d'água? O nível d'água é com base na média histórica de chuva, tá? Um dos grandes problemas de hidráulica, inclusive está o nosso livro aqui na frente, aqui, o Azevedo Neto, né? Ele fala o seguinte: uma das maiores grandezas de dimensionar na hidráulica é a vazão. Porque se você vai fazer um projeto que visa escoar água de chuva, o mínimo que você tem que saber é o quê? Qual é a média histórica de chuva da região. Entendeu? Com isso você estima o quê? A vazão e a partir dela essa profundidade hidráulica. Naturalmente, para que um canal escoe em condições críticas, o que fala aqui o nosso querido Azevedo Neto, né? Manual de hidráulica, né? Ele diz o seguinte: a altura geométrica, ou seja, a altura física do canal, ela tem que ser pelo menos de 20 a 30% superior à da hidráulica. Então, vamos raciocinar aqui, todos nós aqui, inclusive os irmãos ouvintes, que é o seguinte: se a profundidade hidráulica já é prevista na pior situação, e eu pego a pior situação e eu adiciono ainda 20 a 30% de altura, isso na gente costuma dizer que é o fator de cagaço, né? Então, ou seja, toda aquela estrutura que eu tenho já é visando a pior das piores situações. Quando isso é extrapolado, significa que... Exatamente, significa que alguma característica de projeto foi alterada. É como se tivesse 2 fatores de segurança, né? Um para a altura hidráulica, para o perímetro molhado, e mais uma para os 20 a 30%. Não é nem que foi alterado, que foi muito alterado. Muito alterado. E o problema de dejeto de esgoto é assim, cara, se todo mundo tivesse diarreia, seria uma beleza. Entendeu? Mas... Que é fluido. Então, a merda vai escoar lá, beleza, desceu, graças a Deus, né? Todo mundo, quando vai no banheiro, desgraças a Deus, desceu, graças a Deus. Não é? Porque se entope, ferrou. Entendeu? Agora, quando você tem esses dejetos ao longo do escoamento gravitacional, eles vão se depositando ao longo do escoamento. Então, qual o problema desse depósito de sólido? É a diminuição da profundidade hidráulica, que é um efeito que a gente chama de assoreamento. Entendeu? Aí se o cara joga um sofá ali dentro, ferrou, porque além da diminuição da profundidade, você tem um obstáculo hidráulico e uma elevação no nível da água. Entendeu? Então hoje o nosso maior problema de alagamento é isso. Você tem muita ligação de esgoto clandestina que é ligada nos canais
além da sujeira, que constantemente a prefeitura tem que ficar lá com retroescavadeira, removendo resíduos e tal, etc. Justamente porque você tem essa alteração na profundidade, os canais alagam e aí já era. Entendeu? Infelizmente é resultado do crescimento urbano desordenado. Teria que ter aí, no caso, primeiramente, uma boa revisão, né, nos sistemas de saneamento de esgoto, para que os canais voltassem simplesmente a transportar somente água pluvial. Então, características de canais que não alagam, por exemplo, canal 4, 5, 6, 7 não alagam. Porque você não tem ali esgoto clandestino. Se tem, é muito pouco. Mas ali não alaga. Um exemplo comum é quando nós dimensionamos a calha, né? A gente tem uma área de contribuição ali do telhado que é uma, né? E é como se fosse a mesma coisa dos canais. Então a gente tem uma área de contribuição, só que aí com o crescimento desordenado da urbanização, a gente acaba tendo uma maior área de contribuição ainda, porque não tem para onde a água pluvial ir. Ela vai acabar indo para o mesmo lugar. Então, explicando por que desordenado e sem um planejamento, né? Só e é muito difícil mudar isso, porque, por exemplo, se a gente dimensiona, sei lá, um disjuntor em uma casa, esse disjuntor ele suporta tantas cargas aqui. O pessoal lá da própria família, eles vão acrescentar mais. Isso em uma casa. Agora pensa em uma cidade. Pensa em um bairro. Ou seja, é muito complicado aí a gente fazer em relação aos canais aí para não alterar projeto. É muito complicado. Assim, a sociedade, ela demanda conforme os próprios... Ela tenta resolver os seus próprios problemas, né? A gente fala muito na questão, assim, no jargão popular, né? Temos problemas de saneamento básico. Tá? E é interessante que aqui em Santos, né, a gente está falando que... A gente vai falar ainda mais um pouco sobre os alagamentos e tal, sobre essas alterações. E aqui em Santos é um exemplo de saneamento básico, a gente já está falando de problemas. Imagina no norte, nordeste, que lá não tem, na maioria dos lugares. Sim, não precisamos ir muito longe, Tiago. A gente pode, por exemplo, pensar assim em São Paulo. Entendeu? São Paulo, você tem áreas que alagam e você tem áreas que não alagam. Você entendeu? As pessoas falam assim, é um problema de saneamento. Não é um problema de saneamento, porque há conceitos hoje de saneamento que resolvem esse problema. O que não se tem hoje é um projeto coordenado entre as políticas públicas para que o sistema de esgoto seja organizado. Tá? Uma coisa que todos nós podemos refletir é o seguinte: sistema de esgoto é uma coisa que a gente não enxerga, certo? Fala assim, caramba, mas eu não vejo esse problema, tá? Vamos fazer uma analogia a algo que a gente enxerga, tá? Vamos observar os nossos postes de energia elétrica, certo? Como que hoje estão organizados os fios, a fiação nos postes de energia elétrica? Tem lugares que é tudo organizadinho e tem lugares que é um emaranhado desgraçado, certo? Aí você imagina assim, bom, se o poste tá no emaranhado desgraçado é por quê? Porque foram surgindo habitações que o cara foi passando fio ali para atender a residência dele, certo? Aí você pode fazer uma analogia. Bom, se ele precisa de energia elétrica, ele precisa de água também. Então essa mesma confusão tá também na água e tá no esgoto. Entendeu? Só que embaixo do solo. Então, quando isso não é organizado, eu pergunto a vocês, que conceito nós podemos empregar de escoamento, declividade, diâmetro de tubo correto, normas e etc. Não tem como. Entendeu? Então teria que ter um replanejamento em relação à organização disso. E não a gente pode dizer assim, um problema, que assim, dói no ouvido quando a gente fala assim, um problema de saneamento. Não, existe conceito de saneamento para isso, o que precisa de uma organização desse negócio todo, que hoje não tem. E isso, no tempo do Saturnino de Brito, também existia, e era pior ainda, porque ele vai solucionar esse problema de alagamento aqui, vai fazer os canais e tal, mas
E a população que está morando lá em Santos? Eles não sabem o que é esgoto, eles não têm um sifão, provavelmente não existia um sifão, não sei se existia bacia sanitária, não sei exatamente. Ou seja, antes dele solucionar aqui esse problema maior, né, ele precisa falar para as pessoas, sei lá, as famílias e tal, e para melhorar o sistema de esgoto, né, nas famílias, colocar uma rede lá, enfim, eu acho que ele também teve esse problema aqui, né? Exatamente. É justamente isso. Na questão assim, a população em si, né, ela tem um papel fundamental assim, mais no quesito social, sabe? Ela não pode ficar jogando dejeto sólido na privada, ela não pode ficar jogando latinha de refrigerante no canal, sabe? Até aí beleza. Quanto à sua própria instalação hidráulica residencial, tá? Uma coisa que ela tem que se atentar é, primeiramente, contratar profissionais devidamente qualificados, né? E esses profissionais utilizarem as boas práticas que existem para isso na engenharia, certo? E isso é a cartilha, é o que reza a cartilha a nível básico. Agora, naquela época, a prioridade máxima era justamente o quê? Eu preciso tirar a doença de Santos. Eu tenho que levar esse cara para longe. Entendeu? E os projetos originais previam isso, né? Em cima desse grande projeto hidráulico, houve também a necessidade coordenada de estabelecer um sistema de saneamento básico das residências, de tal maneira com que isso não aflorasse a céu aberto e proliferasse mosquito e tivesse mais ainda a proliferação da febre amarela, entendeu? Ao longo dos anos, Santos começou a virar a referência de Porto Maldito para referência na questão de saneamento. Então, na hidráulica a gente costuma dizer assim, não tem como você pegar um modelo de um lugar e empregar em outro. E eu acho que na engenharia cada vez mais vocês começam a perceber isso, né? Não tem como você pegar um cálculo de um lugar e colocar em outro. Você tem que aplicar para aquele caso. Entendeu? Foi aí que ele foi revolucionário nisso aí. Entendeu? E um detalhe que poucos sabem. Com pouco, ele não usou todo o orçamento que ele tinha disponível. A obra dele sobrou dinheiro. E falando exatamente em pouco recurso, falando em poucas técnicas que nós existimos hoje, continuamos lá no ano de 1900, 1903, onde começou a ser construídos os canais. Como é que foram construídos esses canais? Quais foram as técnicas empregadas para isso? Perfeito. O primeiro canal a ser construído foi o canal 1, né? Ele demorou 3 anos para ser construído. Eu queria falar um negócio que eu acho que o pessoal que não conhece aqui Santos deve estar perdido. Aqui a gente se se localiza por canais, né? Eu moro no canal 2, eu moro no canal 3. Tipo, os canais são ponto de referência aqui pro pessoal de Santos, da Baixada aqui. Viraram referência aí, né, em relação aos canais, a questão dos canais, né? Quase ninguém conhece. Não sei nem qual é a rua ali. Eu sei que o canal 2 mentira, não sei. Não, Bernardino Campos, canal 3 é Washington Luiz, depois não sei mais. Aí o canal 4 é Siqueira Campos, canal 5 Almirante Cochrane, canal 6 Joaquim Montenegro e o canal 7 é Avenida São Martin. Mas é porque eu tô colando aqui também. E não é só o canal 7, né? São 10 canais, se eu não estou enganado. Exatamente. Hoje você tem canais novos, né, que foram construídos, que é o da Jovino de Melo, que hoje ali ele atende a zona noroeste, né, que é muito importante. Ali nós temos um canal. E a questão do orquidário, né? Esse do orquidário também, que fica ali na rua Moura Ribeiro, que também são canais novos, né? Que eles foram também construídos ali justamente para fazer a captação
de esgoto a céu aberto. Então, complementando o que o Thiago disse, a gente se baseia tudo em canais. Eu estudei onde? Na Exanc. Onde fica a Exanc? Canal 7. E ainda bem que tem os canais, então eu ia me perder em Santos. Sem perder. Preciso do médico. O médico fica onde? No canal 2 e assim por diante. Perto do canal 2, o pessoal fala. Na região do canal 2. É tudo isso daí. Técnicas de construção de canal. Vamos lá. Na hidráulica, você tem dois tipos de escoamento. Um que é de conduto fechado, que é de tubo, e outro a céu aberto, tá? Que é o chamado de canal, tá? Então, duas condições influenciam no escoamento de canal. Um é ter contato com a atmosfera, né, com a pressão atmosférica, e outro, declividade, tá? Por que Saturnino de Brito não fez com tubulações fechadas e tal, etc? Bom, primeiro que seria um projeto mais demorado. O Estado tinha pressa, porque a economia basicamente estava estagnada. Ninguém queria transportar mais mercadoria no Porto de Santos. Porque assim, pessoal, uma coisa é você tomar medida e depois você sentir os efeitos dessa medida. Certo? Então você começa a implementar a medida de solução de problema, mas não é assim, construir o canal resolver o problema. Não. Demora um tempo para que essas medidas surtam efeito e tinha pressa. Tá? E uma das maneiras mais em conta disponíveis naquela época é justamente essa abertura de canais. Os canais já existem há muitos e muitos anos atrás, tá? Se nós formos voltar aí na época dos romanos, onde tinham os aquedutos, né, para transporte de água, eles eram feitos em canais, tá? Na antiga Babilônia também, muitos transportes de água eram feitos também através de canais, tá? Posteriormente, né, existiriam canais aí que serviriam muito para rotas migratórias, como o próprio canal de Suez, o canal de Panamá. Então, o conceito de canais não é novo, tá? Basicamente, o que a escola austríaca nos trouxe, né, que através da Universidade Politécnica do Rio de Janeiro, era o quê? Era que esses canais eram estabelecidos em formatos geométricos, tá? Então, o método que o Saturnino utilizou foi justamente o método geométrico para construção dos canais. Hoje você tem o canal retangular, no formato de retângulo. O canal trapezoidal, que é no formato de trapézio. Que são os de Santos. Os de Santos são canais trapezoidais. Existe o triangular, que é muito utilizado como vertedouros, né, no caso de transporte de água de irrigação. E os circulares, né? Os circulares e os semicirculares, também muito utilizados na área da irrigação, tá? Os canais retangulares, que são aqueles quadradinhos, normalmente eles são empregados quando você não tem um saneamento básico crítico, ou quando você tem situações de emergência, tá? Quando, por exemplo, assim, não querendo segregar e tal, mas dando um exemplo, tá? Vamos supor que você vai resolver um problema desse na África, certo? E lá o cara fala assim, olha, eu não tenho recursos para você resolver esse problema. Vamos supor que você seja o Saturnino de Brito, lá de um país da África, ou em alguma região extremamente pobre aqui do Brasil. Fala, não tem recurso para você fazer um canal de alvenaria, entendeu? Então, normalmente, se utiliza o canal retangular para isso, tá? Quem for ir para o litoral sul de São Paulo, pega a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, sentido Itanhaém, pode ver do seu lado esquerdo canais retangulares, que é o que chama de vala. Lá onde eu moro mesmo, Maitá, o que divide o Maitá e o Continental é um canal retangular. Canal retangular, entendeu? Você pode ver que ali o canal retangular ele tem como característica a possibilidade de não ser de alvenaria, que é o que torna ele barato, tá? Ele pode ser de alvenaria, mas como também não pode. O Azevedo Neto, que no seu manual de hidráulica, ele estabelece o seguinte: não existe uma regra
quanto ao formato geométrico do canal. Você tem que aplicar para uma determinada situação e ver se funciona. Basicamente, é grosso modo isso. Então, o Saturnino de Brito ele adotou o formato retangular e de alvenaria. Por quê? Justamente porque ele entendeu que o solo de Santos era uma porcaria. Trapezoidal, né? Trapezoidal. Ele adotou o canal trapezoidal. Por quê? Ele percebeu naquela época que o solo de Santos era arenoso. Então não tinha contenção nas paredes do canal para que ele pudesse se manter estável. Então o trapezoidal, né, você sabe que você cria taludes, né, que são declividades nas paredes, declividades aí em torno de 45 e tal graus, de tal maneira com que a própria edificação se sustenta. Porque o solo no arenoso não tem coesão. Exatamente. Pessoal, é o seguinte, se os engenheiros de fundações tivessem visto os trabalhos de Saturnino de Brito, teriam pensado 2 vezes antes de construir esses prédios que tem aqui na Orla de Santos, de modo inclinado. Entendeu? Porque ali ele deu evidências claras de que o solo não aguentaria a estrutura hidráulica. Então por isso que ele fez de trapézio. Entendeu? E justamente com base nesse formato geométrico de declividade que ele construiu os canais, também com base na média histórica de chuva. Tá? Essa foi a técnica empregada. Eu acho que os caras até viram que era todo o estudo dele, mas eles fizeram porque eles querem ganhar dinheiro. Vamos construir aqui, não quero nem Santos vai saber. ser referência de prédios tortos, né? Não é? Mas é interessante, né? Porque esses prédios, eles também... a gente tem que enxergar uma oportunidade em tudo, né? Isso também foi uma oportunidade para que a engenharia estrutural revisse seus conceitos, né? Em relação a posicionamento de edificação em solo, rever fundações. Então, nesse caso de Santos, também surgiu toda uma filosofia voltada para a engenharia de fundações, né? Apoiar sobre maciço, que até então não tinha essa ideia, né? Não tinha isso. Hoje, o conserto da declividade dos prédios também surgiu devido a esse problema de solo de Santos. Então, Santos é uma escola de engenharia, né? Ela tem um cenário perfeito para muitos conceitos terem surgido. Então, isso que é o legal, né? Da crise surge a oportunidade. Eu acredito que não tinha nem utilizava o concreto aqui no Brasil quando o Saturnino de Brito trouxe isso. Que ele tem esse estudo da Europa e tal, aí ele trouxe para cá, né? Que eu acho que era de madeira, não sei exatamente, mas eu acredito que ele foi um dos iniciantes aí para usar concreto aqui no Brasil, nos canais. Exatamente, perfeito exemplo, exatamente. O que viria depois aperfeiçoar o conceito de barragem. Olha que maravilha, cara. Olha como uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Olha como um conceito ele vai puxando a outra, certo? Porque hoje barragens nada mais são do que concreto em ambiente molhado, né, em ambiente úmido. O que, em se falando hoje, se fala assim, cimento e água não são coisas que se dão muito bem, mas havia necessidade de construir um material que aguentasse e suportasse isso, e está até hoje, no caso aqui dos canais, né? Então, de fato, ele foi um dos primeiros caras a implementar isso aí. E a sequência de construção foi exatamente do 1 ao 7 ou 1, 2, 3, 4? Sim, foi a sequência. Aqui eu tenho a minha cola aqui também. Acho que demorou um monte, né? Fez o 1, aí o cara, será que a gente faz outro? Vai fazer o 1 e o 2, exatamente. Porque isso que é interessante, eles estavam com pressa, mas mesmo assim teve restrição para ele fazer isso, né? Esse cara tem uma pressa, mas daquele tempo o Brasil já era complicado. Então, é o que nós comentamos agora a princípio. Engenharia não é assim, vamos fazer a todo custo. Entendeu? Tem que ter o projeto, o planejamento, certo? Atendimento às situações mais críticas primeiro, sabe? Não é você fazer que nem um desembestado. Eu brigo muito com nossos alunos em relação a isso, né? Não pegue um conceito e faça que nem um desembestado. Pensa primeiro no que você está fazendo, certo? Não basta você resolver o problema. Imagina só, se hoje nós tivéssemos buracos feios em Santos. Não, ele teve que pensar em projetos urbanísticos. Ele pensou assim, pô, legal. E se as pessoas andassem em volta do canal? E se as pessoas pudessem sentar ao lado do canal? É água de chuva.
Tivesse uma ciclovia. Tivesse uma ciclovia, né? Ele pensou até se os barcos passassem aqui no... Porque o 1 foi projetado para embarcação passar ali também. Sim, o canal 1 foi justamente projetado para embarcação. O canal 1 ele foi construído em 1900, e foi inaugurado, né, em 1907, o canal 2 em 1910. Opa, aniversário do Corinthians. Né? Exatamente. 1900. Ninguém se importa. O canal 3 ele foi inaugurado em 1923, né? O canal 4 também no mesmo ano, foi construído junto, né? O canal 5 em 1927. E aí só, acho que até onde eu tenho aqui o meu histórico. Então, eu não lembro de cabeça qual que é o maior. O canal 1 é o maior. O canal 1 é o maior. O canal 1 é o maior canal que se tem em Santos. Justamente. Ele é extenso, né? E além é largo também. Mais largo. O canal 1 ele liga basicamente o centro de Santos, né? Vamos pegar assim, não é o centro, mas é o centro, assim, até a praia. Tá? Então, basicamente, essa é a principal ideia. Porque ali naquela região central de Santos, se vocês forem ver, é onde fica o grande piscinão. É onde até hoje alaga mesmo, né? Aquela região ali da Pinheiro Machado e tal. Além da água, ali da água desaguar, a água dos morros, né? Ela desaguar ali. Então, grande parte do alagamento é ali. Então, a priori, todo esse descarregamento de água surgiu a partir do centro de Santos até a praia, né? Para justamente desaguar ali e ir embora, tá? Então, a boa notícia é que naquela ocasião foi rápido. A resposta ela foi muito rápida na questão, ela tirou a merda da frente e tá tudo limpo, né? Então começou a melhorar as condições sanitárias e hoje você tem essas belezas aí, né? Santos ela é referência mundial na questão de escoamento e hoje é referência urbanística, né? Mora no canal 3. É chique morar perto do canal, né? O seu ouvinte aí for de longe, né? Fala assim, pô, eu tenho uma vala na porta da minha casa. Não, é chique. Inclusive os imóveis mais caros são próximos de canais. Exatamente. Não tem mau cheiro e tal, porque é um projeto, hoje, ele é identidade da cidade, né? Ele é identidade. Um detalhe também de Santos é que Santos tem uma praia só, né? Essa também é outra característica também que torna o escoamento crítico, né? Então, por isso que tinha que ter um projeto, além de um projeto de engenharia bastante elaborado, tem que ser também urbanístico, tá? Então ele não era um cidadão que simplesmente, vou fazer a todo custo. Não, ele pensou cidade. Porque lembre-se, não foi fácil aprovar um projeto desse na Câmara Municipal. Ele deve ter chegado lá e falado assim, não, pessoal, fica tranquilo, vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Entendeu? Mas mesmo assim a Câmara ficou muito dividida. Ele encontrou muitos obstáculos. Você acredita que esse foi o principal desafio encontrado por ele? Foi o principal desafio de longe. De longe. De longe. De longe. Então ele pensar em tudo isso foi moleza pra ele. Em tese, moleza não foi, né? Moleza não foi, porque quando você tira um negócio do nada, entendeu? É meio complicado. O que ele tinha de conceito eram poucas referências que existiam na Europa, tá? Mas não especificamente voltadas para o saneamento, entendeu? O que acontece é o seguinte, Santos também era conhecido como chamado assim, o Porto do Futuro. Então, ser o Porto do Futuro, naturalmente, pensava-se que Santos era uma cidade que iria posteriormente crescer, se desenvolver e fosse uma referência de metrópole mesmo, entendeu? Se tivesse um desastre de engenharia aqui, ou se tivesse uma catástrofe do que aconteceu, com esse grande número de mortes devido à falta de saneamento, hoje nós não teríamos a cidade que nós conhecemos como referência na Baixada Santista, entendeu? Seríamos aqui uma latrina a céu aberto, a grosso modo, dizendo. E com muitas mortes. E assim, hoje o nosso maior porto é o da América Latina, né? O que seria do Brasil sem o Porto de Santos? Né? Grande parte do nosso PIB, da nossa balança comercial, é daqui. Então, todo esse desenvolvimento à volta, ele foi bastante importante
justamente devido à nossa obra de engenharia, né? Ao nosso querido Saturnino de Brito. Entendeu? Saturnino de Brito é o grande mestre mesmo. E tem o Museu do Saturnino de Brito, quem quiser visitar lá no centro de Santos, eu já fui lá. Eu fui 2 vezes lá ver. Tem uma estátua, né, dele também, Tem uma estátua dele aqui que fica na orla da praia, né? Na verdade ela fica no José Menino, né? E justamente você tem que falar o próximo qual canal, então não vou próximo do canal 1, né? José Menino ali é próximo do canal 1. Ela fica na divisa entre Santos e São Vicente. E existe ali uma grande uma estátua em homenagem a ele, né? Ele foi eleito por unanimidade pela Associação Brasileira de Engenharia Hidráulica e Sanitária como patrono da engenharia hidráulica, né? Hoje ele é o patrono, mas ele é aí de longe, né? Eu acho que, para mim, na minha opinião, ele é um herói brasileiro, né? Ele é um herói brasileiro que não só revolucionou a engenharia, mas ele salvou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Eu até me arrepio de falar nisso, né? Mas olha o papel que a engenharia tem, né? Em relação a melhorar a vida das pessoas, né? É que não aparece, né? Às vezes a gente vê ali o colega médico ali, resgatando ali, salvando uma vida e tal, mas a gente não vê a contribuição que a engenharia teve, né? Então imagino se esse cidadão não existisse, entendeu? Quantas pessoas não estariam mortas naquela época, ou quanto, basicamente o Brasil seria inviável. Se não tivesse o Porto de Santos, o Brasil seria inviável, entendeu? O europeu falava assim, não, vou comercializar lá com os americanos mesmo, entendeu? Então foi um cara que ele é um herói nacional, né? De longe é um herói nacional. E como você disse, ele contribuiu para os estudos de fundações, inclusive ele contribuiu para o estudo da engenharia hidráulica, né? Então teve muitas contribuições dele com esse projeto dos canais de Santos para a engenharia hidráulica e sanitária, né? Isso. Dentre as obras de Saturnino existem várias, tá? Dentre elas, algumas remodelações do Rio Tietê. Nós temos também como nós já dissemos, né? A projeção da Grande BH, né? De Belo Horizonte, também é projeto Saturnino de Brito. Muitas obras de saneamento básico no sul, né? Região de Pelotas e tal, também foi devido a Saturnino de Brito. E além do que, ele criou também muitos projetos urbanísticos, tá? Que é justamente a adequação das construções à sociedade, né? Então ele tem muitas contribuições que vão muito além. Até 1970 era utilizado, ele criou um sistema de armazenamento de água através de tanques em sequência que permitiam o abastecimento de água potável em regiões extremas, né? Depois esse sistema viria a ser substituído por conceitos mais modernos, mas ele vigorou por mais de 50 anos, né? Isso na nossa sociedade. Então tem muitas... Como se fosse uma caixa d'água gigante, é isso? Basicamente isso. Ele criou sistemas de sequenciamento de tanques, que é o sistema Saturnino. Saturnino de Brito, né? Que ele caiu em desuso porque ele era subterrâneo, né? Então hoje você tem aquelas caixas d'água que são suspensas, né? Inclusive ele são referências em alguns centros urbanos, mas basicamente ele foi um dos pioneiros nesse sentido, né? Era um emprego que ele tinha assim na sociedade de conceitos que hoje ainda é empregado nos livros de engenharia. Com certeza. Então, se você quer saber mais de Saturnino de Brito, a gente vai deixar o Instagram dele aqui. Brincadeira. Tem o museu dele, tem um monte de coisa aí na internet também sobre ele. E também eu faço um convite até para quem gosta de cultura, né? Em Santos tem o passeio turístico, que sai do Gonzaga, se não me engano, e ele passa pelos canais e vai contando a história de novo dos canais, fala algumas curiosidades, fala do cemitério elevado, do vertical, fala de um monte de coisa da cidade de Santos, para quem gosta, né? Fica aí o recado, né? Para todos os que estão ouvindo, né? Quem gosta muito de história mesmo,
né? Santos e o Brasil tem muito a ver, né? Desde o Saturnino de Brito, tem a questão dos irmãos Bonifácio, a questão da Bolsa de Café. Então, assim, gente, muito mais do que no livro é você ver a história ao vivo, né? E aqui Santos, ela preserva muito bem essa história, né? Esses patronos do Brasil mesmo, né? Nós ainda hoje, infelizmente, temos aquela síndrome do vira-lata, né? Achar que tudo que é de fora é melhor e tal, não sei o quê. Mas a engenharia brasileira, ela é sensacional. Ela criou muitos conceitos que hoje é empregado no mundo inteiro, né? E auxiliam e melhoram muito a vida das pessoas. Eu acho que é muito importante a gente valorizar esses heróis, né, que hoje nós temos o privilégio de ver aqui, ó, prontinho no livro. A gente pega aqui o nosso, tô aqui de frente do Azevedo Neto, a gente vê aqui essas equações, vê esses desenhos aqui, vem tudo mastigadinho pra gente, mas naquela época os caras tiveram que tirar isso aí do nada, entendeu? E não tinha HP, não tinha... Isso que é legal, né? Isso que é legal, né? A galera acha difícil colocar em prática esses conceitos. Imagina tirar isso do nada. Isso que é difícil. Pessoal, assim, eu acho que a engenharia ela se torna menos difícil quando você começa a entender a importância que ela tem, a aplicação que você tem em alguma coisa. Claro que nem tudo você vai curtir, né? Tem umas coisas mala dentro da tua área que você vai atuar, mas tudo passa a ser interessante quando integral de várias variáveis. Integral, várias variáveis, integral tripla, física 1, 2, 3, 4, 5, 10, né? E por aí vai. Então, mas todo esse conhecimento ele é necessário para que você tenha aplicações em N atividades. Entendeu? Então você mesmo hoje pode criar um novo conceito de hidráulica ou de estruturas e tal. Basta você ter a mente aberta e enxergar em uma determinada situação a melhoria, né? A gente diz que existem dois tipos de pessoa: o inteligente e o gênio. O inteligente, ele vê o alvo e acerta. O gênio, ele vê um alvo que ninguém vê. Entendeu? Simplesmente isso. Ele cria o alvo, quando não existe. Ele cria o alvo. Agora você pode pensar assim, pô, mas eu preciso ser um superdotado, eu preciso nascer iluminado, eu preciso ser canonizado para criar algo novo? Não. Basta você ouvir tudo aquilo que as pessoas sempre reclamam. Problemas para os engenheiros têm que ser oportunidades. Ok? Quando algum dia alguém reclamou que o táxi que era caro, alguém criou o Uber. Quando alguém algum dia reclamou que ligação telefônica é cara, alguém criou o WhatsApp. Então, assim, são problemas que as pessoas sempre tiveram, alguém ouviu e entendeu o recado e criou uma solução para aquilo ali. Ponto. Não precisa ser gênio. Sabe? Não precisa ser um superdotado, um iluminado. Basta você, a partir do problema, criar a oportunidade. Sim. E você acha que a faculdade de engenharia entrega isso que você está falando, essa qualificação para a gente ver oportunidades diante dessa carga horária que ela tem de cálculo, de física? Você acha que o engenheiro sai preparado para ver essas oportunidades aí? Cara, é o seguinte, nem de perto. Aí eu vou falar assim, você vai falar assim, pô, mas hoje é um problema da faculdade? Não. Eu acho que assim, os cursos de graduação em geral, né, no mundo inteiro, o que eles dão para você? Fundamentos. Entendeu? Se você for lembrar lá quando você entrava na escola, lá na primeira série, o que você via lá? Você aprendia a escrever poesia, você aprendia a aplicar mesóclise, ênclise, próclise. Você não via. Você aprendeu a escrever. A partir da tua escrita é que você vai desenvolver livros, poemas ou escrever piada no Instagram. Certo? Na engenharia, o que você vê? A engenharia, os cursos de graduação, eles são fundamentos. Então, eu tenho que dizer para você o seguinte, o Igor e Thiago.
Ó, hidráulica é assim, assim, assado. Os canais são em formato geométrico. Certo? A partir desses fundamentos é que você vai pegar para si aquela gama de conceitos e vai fazer como vocês fizeram. Certo? Vocês tiveram tudo isso. Vocês viram lá, fundações, mecânica dos solos, física, cálculo, etc. Mas você fala assim, opa, vou pegar isso aqui e vou trabalhar com patologia. E você vai pegar e vai pesquisar tudo sobre patologia. Você vai fazer isso é interessante porque patologia das construções, doença das construções, a gente não vê na faculdade. Não vê. Isso não tem na Então, faculdade. não vê porque não é um conceito de fundamentos. Entendeu? Eu tenho que te dar a base para que a partir dessa base, vamos dizer assim, a partir desse abecedário, você possa buscar a melhoria disso. Na graduação a gente não vê nada de otimização. Otimização e melhoria a gente não vê. Porque isso não faz parte de fundamentos. Entendeu? Então, o que as pessoas têm que entender é o seguinte. Poxa, eu terminei minha graduação e eu não me sinto preparado. Perfeito. Esse é o raciocínio perfeito. Ótimo. Maravilha. Você tem tudo para ser um profissional de sucesso se você tiver na sua mente que você não está preparado. Porque você vai ter que se preparar. Agora você vai ter que pegar todo esse gabarito que você tem, que é básico, do básico, do básico, do básico, e desenvolver a tua carreira em cima disso. Porque você vai ter que ter os fundamentos para isso. Entendeu? Na pós-graduação, em treinamentos, em cursos de certificação, eu não vou ficar te explicando para você o que é uma granulometria de solo. Porque eu pressuponho que você já sabe, que isso é fundamentos. Quando eu falo para você na graduação de concreto, eu não tenho que ficar explicando para você lá os tipos de concreto que existe. Porque isso é fundamentos. Então a graduação, vamos supor assim, ela prepara para o mercado de trabalho? Eu digo que ela inicia o cidadão no mercado de trabalho. Mas você vai ter que ter o seu core, você vai ter que buscar a sua carreira dentro daquilo que você estudou de fundamentos e se desenvolver. Na minha opinião, aqui eu só posso dar minha opinião, é o seguinte, nesses quase 15 anos de formado, mais de 15 anos, sei lá, 2007 para cá, é o seguinte, é errado você achar que você formado, você está preparado. Eu com 15 eu não estou. De longe, entendeu? Posso dizer que a faculdade tem todas as ferramentas para isso? Tem, de acordo com o que eu busco. Se eu, obviamente, estiver na minha graduação e eu for explorar o máximo dela, a chance de eu estar mais preparado com quem só viu os fundamentos, que é aquilo que o professor falou, é maior. Entendeu? Mas o aprimoramento, ele é constante. Entendeu? O questionamento, o desenvolvimento, ele é individual. Não tem jeito. Então, hoje, com segurança, na minha opinião, eu posso dizer assim, se as universidades hoje formam profissionais preparados, nem de longe. Tá? Mas isso não é uma culpa das universidades, não é uma culpa do currículo de engenharia, não é uma culpa do Brasil. Entendeu? No mundo inteiro é assim. Você vê os fundamentos e a partir daquilo ali você tem que explorar mais a fundo o seu conceito, tá? Então, instituição de ensino é escola de aprendizagem. Ela não é uma escola que visa... que eles usam para make marketing nesse negócio, né? Preparamos você para o mercado de trabalho e tal, etc. Mas na verdade verdadeira, se você não se desenvolver em cima daquilo ali, não adianta. Ó, aqui nós temos dinheiro do Azevedo Neto, fazendo propaganda aqui do Azevedo Neto, pela que o cara já morreu, eu ia cobrar royalties aqui, ó. Nós temos aqui um livro de 625 páginas, certo? Do manual de hidráulica. Vocês acham que em um semestre... Renato tá, pra quem não tá... Ninguém tá vendo, né? O Renato tá com o livro do Azevedo Neto na mão. Azevedo Neto. Então, vocês acham que em um semestre eu consigo passar 625 páginas de hidráulica? Não consigo, porque aqui eu tenho conceitos básicos e eu tenho conceitos avançados. Então, através desse livro aqui, você tem todos os fundamentos para que você possa olhar esse livro e falar assim, ele não me é estranho. Entendeu? Tanto que a gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast começar, estava dizendo, né, eu sou responsável também na questão estrutural pelo hidráulico e pelo elétrico. Talvez você
não tenha se especializado tanto quanto um engenheiro hidráulico. Mas você tem condições de ser um engenheiro hidráulico a partir da engenharia civil se você pegar isso aqui e debulhar. Entendeu? Então, nem de perto, né? Então, assim, se você tá ouvindo a gente nesse momento, se sente assim meio inseguro, tá terminando tua faculdade de engenharia, ou é recém-formado, fala assim, caramba, eu tô fora e tal, eu me sinto despreparado, você tem tudo para ser um bom profissional. Porque essa é a mentalidade que você tem que ter ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. Entendeu? A partir desses fundamentos é que você vai desenvolver a sua engenharia. Daqui a uns anos, vocês vão ver aí, vocês mesmo já estão adquirindo experiência aqui na RV, né? Vocês vão ver lá o currículo lá de engenharia e vão falar assim, nossa, mas eu quebrava a cabeça com isso. Porque era coisa básica. Entendeu? Então, sempre tenha em mente o seguinte, toda graduação tem como finalidade apenas te dar os mecanismos para que você possa se emancipar como profissional e buscar o conceito e se desenvolver. Sempre. Isso é exercício diário. Eu acredito que o segredo é não parar e também ter coragem com consciência. Perfeito, meu irmão. Eu acho que você resumiu tudo isso aí. Você resumiu perfeitamente isso. Você tem que ter uma coragem com consciência, fundamentada, sabendo que sempre você tem que estar se desenvolvendo. Sempre você tem que ter a mente do aprendiz, né? A mente do aluno. Quem acha que sabe tudo, na verdade não sabe nada. Naturalmente que você adquire a experiência passando pelos braseiros da vida, sabe? Mas o que vai fazer você melhor, engenheiro, melhor profissional, é o seu desenvolvimento diário. Isso é o lance, é o quanto que você consegue afiar o machado. E você achar que a graduação ela vai te dar isso, mesmo você fazendo nas faculdades de ponta, na Politécnica de Madrid, na USP, na Unicamp, é errado. Não cometa esse erro de achar que você está preparado, porque você não vai estar. Você vai cair do cavalo, entendeu? Porque você não vê a realidade na faculdade. Porque lá não é o lugar também de mostrar a realidade. Lá é fundamentos, entendeu? Isso é importante. Show demais. Só voltando aqui então nos canais para fazer a última pergunta aqui, né? Pra gente encerrar esse podcast. A gente sabe que os canais foi uma contribuição muito importante aí para a drenagem da cidade de Santos, porém, mesmo assim, a gente tem o problema do alagamento. A gente já comentou durante o podcast, né, que tem coisa errada, tem clandestino, má educação das pessoas. Mas queria que você reforçasse ainda mais um pouquinho por que ainda a gente tem esses problemas de alagamentos com tantos canais que a gente tem. Uma vez, Renato, eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, a gente estava falando sobre os canais, e eu falei exatamente isso que você me disse, né? Você falou na aula também, que o problema desse transbordamento dos canais era o problema das pessoas que estavam alterando o projeto. Quase a pessoa me bate. Né? Aí tem que explicar tudo e tal, é complicado. As pessoas que não sabem engenharia e tal, entenderem isso. Exatamente. É o seguinte, como nós comentamos, né, são dois os problemas. Primeiro, o papel que a sociedade tem como um todo, não somente quanto aos canais, mas quanto às condições hidráulicas. É aquilo que a gente toda hora vê na televisão. Não jogar papel no vaso, não, dar o destino correto ao lixo, a detrito e etc. Tá? Só ela fazendo a parte dela, aquela liçãozinha de casa, já ameniza bastante. Tá? Outra característica importante, construção. Tá? Elaboração de projetos. Naturalmente, a iniciativa pública ela não tem braço para fiscalização efetiva de obras. Basicamente hoje a fiscalização se dá com base na documentação que você protocola na prefeitura. Só que dificilmente, exceto se for uma obra de grande porte, vai um fiscal lá e certificar se realmente o seu projeto executado está sendo feito de acordo com o que foi protocolado. Isso é um grande problema também, tá? Que uma coisa é você ter o projeto e outra coisa é ele ser executado conforme o projeto. Às vezes não é.
tá? Então, assim, aliado também à ocupação dos morros que antigamente não tinha, né? Aliado também ao deslocamento de esgoto sólido, sem tratamento, diretamente para os canais, né? Que provocam o assoreamento, né? Isso também contribui para que hoje se haja o alagamento. Quais são as medidas que a prefeitura ela faz hoje? É a limpeza constante do canal, né? Não tem outra maneira a não ser essa, né? E também algumas obras de readequação de tubos de esgoto, tá? Mas ainda é muito crítico comparado ao que nós temos hoje de liberação de esgoto de modo irregular, tá? A gente tem bastante detritos, bastante esgoto puro desaguando nos canais. Isso já melhorou muito, né? Mas eu posso dizer assim que aliado a isso também tem a questão das pessoas jogarem detrito dentro do canal, jogar resíduo doméstico, jogar lixo, tá? Então isso realmente acaba contribuindo para condições de alagamento, né? Então precisaríamos repensar a questão novamente, né? Na questão da redistribuição de esgoto. A população de Santos ela cresceu muito, né? Tende a crescer, principalmente aí surgem novos burburinhos aí em relação à captação de hidrocarbonetos aqui na Bacia de Santos, né? Na questão de petróleo. Então isso realmente acende um sinalzinho amarelo, né? A um possível novo crescimento urbano, crescimento de pessoas. Muitos prédios estão sendo levantados. Então há necessidade de cada vez mais as boas práticas de engenharia estejam aliados aí às políticas de saneamento. Entendeu? Somente isso a gente vai parar de ter alagamento. Além do que, também, um fator que nós poderíamos considerar para o agravamento dos alagamentos é a questão das mudanças climáticas, né? Tem chovido muito mais do que o normal, né? E a própria declividade de Santos já não favorece muito a questão do escoamento. Então, isso também tem contribuído ao longo dos anos para que os canais também transbordassem, tá? Então esses são basicamente os fatores aí que contribuem para que hoje a gente ainda tenha alagamento. Legal. Então, Renato, mais uma vez nós agradecemos a sua participação aqui nesse episódio 26 da RVCast, falando tudo sobre os canais de Santos. Tenho certeza que quem ficou aqui até o final pôde aprender bastante coisa, assim como eu aprendi, assim como o Thiago deve ter aprendido bastante também. Sempre é uma honra falar com você, que sempre o aprendizado é enorme, né? Pode ser até uma rodinha de conversa, o aprendizado vai ser grande. Então, muito obrigado aqui mais uma vez. Pode falar suas considerações finais. Bom, queria agradecer aí a todos que aguentaram a gente até agora, né? O sucesso aí da RVCast, a empresa de vocês, RV Construções e Perícias, na pessoa do Igor, do Thiago. Pra gente sempre é um privilégio, né, falar sobre aqui a nossa região, sobre os canais de Santos, sobre engenharia, né? Um assunto que faz parte do nosso dia a dia, que a gente busca cada vez mais aprender, né? A desenvolver. Então eu convido a todos aí, de algum modo, né, a sempre estar se desenvolvendo, buscando novos conhecimentos, ter a mente interdisciplinar, né, e sempre aqui tá de olho aqui no nosso podcast aqui, né, porque o pessoal aqui traz conteúdo bacana, né, conteúdo de qualidade. A gente traz pessoas bacanas. Traz umas pessoas bacanas aqui, uns filósofos aqui, né. Eu falei assim, pô, os caras aqui falando uns negócios que eu imagino se fosse bêbado, né, meu? Mas acho que... Mas assim, é bastante privilégio pra gente estar aqui ocupando esse espaço aqui, né? E agradecer, a gente se coloca sempre à disposição para aqueles aí que queiram cada vez mais discutir, a gente conversar, trocar ideia e também aprender, né? Eu acho que esse é sempre o grande lance. Tem a mente do principiante, que cada vez, quando a gente tem essa questão da mente do principiante, a gente tem a possibilidade e o privilégio de sempre aprender mais,
tá? Então, um grande abraço a todos aí, um bom final de ano para vocês, para os seus familiares, que tudo ocorra bem aí com saúde. Aqui o Igor também, um grande beijo aí, o Thiago também, um grande beijo, sempre aí nossos queridos alunos, agora colegas, né, de profissão, que também tem muito a ensinar pra gente, e muito sucesso aí para a carreira de vocês e de todos aqueles que estão nos ouvindo aí. E essa que é a grande filosofia, né? Cabeça de aprendiz, né? A gente aprendeu muito aqui, eu espero que as pessoas que acompanharam também tenham aprendido. Foi uma honra conversar aqui com você sobre esse assunto tão interessante, sobre outros assuntos que também a gente tratou aqui. Muito obrigado. Quem sabe a gente pode marcar outro podcast, falar de outros assuntos aqui. Então, gente, eu espero que a gente tenha te ajudado, espero que você tenha gostado desse episódio. Esse foi a RVCast, até a próxima. Tchau!